gente vai mudar de assunto. Nos últimos dias, sobretudo, a gente tem falado muito e tem prestado mais atenção sobre a China, mas isso não é de agora, né? Inclusive o Brasil tem reforçado os laços comerciais com a China. Ontem, por exemplo, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele gravou um vídeo assim bem interessante, bem instrutivo sobre as relações comerciais entre o Brasil e a China, que têm sido estimuladas entre os dois governos, que são alinhados, né? O governo do Xi Jinping e também o governo do presidente Lula. E isso está se desdobrando em negócios entre os dois países, fazendo com que mais gente possa também fazer esse tipo de negócio. Ontem, até na terça-feira, a gente falou aqui, a gente botou aqui no ar aquela mentoria para você importar da China e vender pela internet e tal. E aí hoje a gente convidou a Laura Aquino, até uma sugestão da Úrsula Alves, que era a nossa entrevistada no dia. A Laura, ela é diretora de desenvolvimento de negócios e relações empresariais da Invest Piauí. E, de fato, o Piauí, assim como os outros estados, principalmente os estados nordestinos, tem estimulado muito os negócios com a China. Dá para pequenos também fazerem negócios com a China? Porque negócio da China não é mais aquele negócio ruim. Pelo contrário, é um negócio que pode ser muito bom. Tem estratégia de negócio eficaz e como a Invest Piauí pode ajudar as pessoas? Bom dia. Bom dia, Cíntia, pelo convite. A princípio, queria externar aqui um pouco do que é a Invest Piauí, que é uma agência de atração de investimento para o estado do Piauí, que atua no desenvolvimento de negócios, implantação de negócios, e nesse contexto todo tivemos políticas para o mercado externo, tivemos um posicionamento, por exemplo, do próprio estado diante o mercado internacional. E dentro desse contexto, hoje a Invest Piauí tem um escritório na China e com tudo isso faz com que a gente consiga dar um posicionamento para os empresários piauienses. Por exemplo, tivemos 2 missões para a China com empresários, a primeira delas em 2023, em outubro de 2023, e nesse contexto a gente conseguiu levar alguns empresários e o sucesso dessa missão fez com que nós tivéssemos outra no ano de 2024, no qual tivemos quase 90 empresários do Piauí participando dessa missão, e nesse contexto a gente vem trazendo política de desenvolvimento tanto para o desenvolvimento local, como também para um posicionamento internacional. Então a gente consegue hoje levar o produto piauiense para outros países. A gente percebe que nesse contexto de atuação a gente tem tido a ascensão de empresas, de indústrias aqui do estado que hoje já conseguem exportar. E temos algumas políticas também para os produtos piauiense, como o Made Piauí também, é um contexto muito utilizado. Dentro da atuação da Invest Piauí, hoje a gente tem uma chefia internacional. Uhum. Essa chefia internacional, ela está a cargo de coordenar alguns escritórios, entre eles a gente tem um na China, que é esse que foi aberto no ano passado, temos nos Estados Unidos e também temos em Portugal. Hoje também temos como escritório em São Paulo. Laura, só para a gente entrar no assunto mesmo, né, e agilizar aqui o nosso tempo, o que as pessoas têm interesse mesmo é de tentar entender de que forma que elas podem ter acesso a toda essa orientação que a Invest Piauí dá, né? Vamos tentar falar sobre isso aqui para o nosso público, que é outro tipo de comércio, né? As pessoas querem saber o que realmente dá para fazer. Dá para exportar? Sim, que tipo de produto, quais são as empresas que mais estão no radar para essas possibilidades de exportação, por exemplo? Temos hoje um canal de acesso que é entrando no próprio site da Invest Piauí, você tem lá o Fale Conosco, você pode estar buscando informações por lá. Temos nossas redes sociais que são bem ativas, temos dentro do escritório, a gente tem um diretor nesse escritório que faz a sua
seu atendimento, faz aquela triagem daquilo que você pode ou não fazer. Então, é algo que está muito relacionado ao tipo de negócio. Lógico que, para mencionar mais detalhadamente, seria mas com o diretor. Tirando a rede social e o site, assim, realmente de que forma que dá para ajudar esses empresários e qual é o tipo de empresa que é mais, digamos assim, porque não é todo produto piauiense que tem essa possibilidade. Então, o mel, por exemplo. O mel, ele vai para a China, o mel piauiense, ele vai para a China, que ele vai ser utilizado lá na China como uma espécie de purificador do mel que é produzido lá, né? Eu vi lá no G20, por exemplo, o ministro Wellington Dias falou sobre isso. Além do exemplo do mel, quais são os outros produtos que podem, eventualmente, ser fruto aí de uma parceria com a China? Temos hoje minério de ferro aqui no estado, né? Mel é um case de sucesso que nós temos. A intenção de produtos como o mel, ele precisa ter as certificações. Lógico que o produto, para estar em uma prateleira, sim, claro, como a gente hoje coloca do própria plataforma do Made Piauí, ela precisa passar por um processo de curadoria. E entre os que mais se exporta hoje do estado, nós temos minérios, temos o mel e dentro do contexto de atuação ele é muito amplificado, desde que você também tenha um potencial exportador, né? Para isso você precisa ter uma robustez para que possa atender essa demanda internacional. Tá, vamos falar do outro lado então, as pessoas que querem comprar, porque você também estimular negócios, né? Você abre um negócio e o produto que você vende é um produto que é fabricado na China, por exemplo. Há um boom no momento desse tipo de negócio. Inclusive, no Piauí, muita gente aderindo a esse tipo de negócio também. Quero saber se vocês também prestam algum tipo de orientação para esses empreendedores que querem começar um negócio, estão começando um negócio e optaram exatamente por comprar produtos chineses. Abrindo para o contexto de porte empresarial, hoje a gente não consegue, vamos dizer, atender todas as empresas do estado. Então, a gente trabalha muito com o porte empresarial, daquele que é mais pujante, daquele que traz mais mão de obra intensiva. E nesse contexto, lógico que a gente não consegue atender todas as demandas que vêm diante da Invest Piauí. Mas eu entendo que não é papel da agência esse, né? Mas como é algo que o próprio Brasil tá incentivando muito, que é o intercâmbio de negócios, né? Sim. Exportar, é claro que é o que todo mundo quer, porque é isso que traz divisas para o país, para o estado, óbvio. Mas é também uma forma de empreender e eu percebo que isso está aumentando muito. Quanto mais os governos se aproximam, menos são as barreiras, de todas as formas, né? Então, assim como você tinha e tem ainda muita gente que, por exemplo, vende produto americano, você passou a ter, já não é uma coisa tão distante quanto era no passado, a venda de produtos da China, né? É verdade. E eu até colocando aqui um dos relatos dos empresários que foram para a missão empresarial para a China, e ele dizia o seguinte, que a China era realmente outro mundo muito distante antes dessa missão, mas indo para a missão eles estão assim com aquela sensação de que a China é como se fosse para São Paulo. Então diminui de certa forma a visão do empresário para um mercado externo, diminui a distância, né? Porque às vezes você pensa que é algo que é muito complexo, lógico que tem suas especificidades, mas não é algo que é impossível, e o que a gente pode perceber é que a gente tem uma procura ativa de empresários hoje buscando mercado externo, e nesse contexto a gente tem, com o escritório na China, a gente tem uma expertise muito grande, é muito fácil e acessível o acesso à Invest Piauí. A gente atende, lógico, por agendamento, mas também a gente está com 2 prédios hoje de atuação. A gente tem um prédio no Balão de São Cristóvão, temos um na Miguel Rosa, e nesse contexto, o que eu coloco aqui? Desde aquele momento que você tem esse interesse, você pode estar nos contactando, e daí a gente vai estar aqui orientando o que se precisa, fazendo toda essa triagem também que é necessário dentro dos técnicos dessa área de exportação. Nós temos técnicos da área de exportação dentro da Invest Piauí, e vai estar orientando de forma bem acessível e didática também.
Tá certo, então, Laura, muito obrigada pela sua entrevista e também pelas informações aqui. Um bom dia para você. A gente conversou com a Laura Aquino, que é a diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações Empresariais da Invest Piauí.